Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacobi, trazendo aqui hoje um vídeo para vocês sobre o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado aí parece ter rompido de vez as relações com o Bolsonaro após essas eleições municipais. Eles trocaram aí muitas ofensas durante a campanha porque apoiavam candidatos diferentes lá na capital Goiânia. E agora sim, a relação explodiu de vez, porque o Caiado chegou a debochar aí do deputado bolsonarista Gustavo Gayer, que foi alvo de uma operação da PF. Ele é investigado por supostamente ter desviado aí dinheiro de emendas parlamentares para algumas empresas ligadas a ele, inclusive uma que leva o nome dele, Gustavo Gayer. E aí, pessoal, o governador ele deu uma entrevista ao UOL, onde ele revela, assim, bastidores desse rompimento, bastidores das decisões que eles tomaram ali em Goiânia, porque eles romperam na capital. E, assim, a entrevista é cheia de provocações ao próprio Jair Bolsonaro. E mais ao fim do vídeo, vou tratar aqui com vocês sobre o Alexandre Padilha, que é o ministro do Lula. Ele é do PT e fez uma forte autocrítica aí ao partido depois desse desempenho fraco nas eleições municipais. Só que aí a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ficou pistola com essa declaração dele, saiu detonando, atirando pra todo lado aí nas redes sociais. Bom, pessoal, tô com a voz um pouco fraca, o meu Vascão ontem atropelou o Bahia no Campeonato Brasileiro, acabei me excedendo aí um pouquinho, né, tô meio rouco hoje, mas o bom é que o vídeo, a maioria do tempo vai ser aqui um react, não vai me complicar tanto. Bom, pessoal, antes de partir pro react, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal. Se não for inscrito, confere se a inscrição ainda tá aí embaixo. Todo tipo de engajamento ajuda demais aqui a gente. Bom, vamos aqui pro react do governador de Goiás, Caiado. Só um minutinho aqui. É o react raiz aqui, como meu pai gosta de chamar. Governador, todo mundo só fala sobre isso. O senhor derrotou Bolsonaro aí no seu estado, é isso mesmo, governador? Como é que foi isso? Fábio, você sabe que eu venho de uma longa história na política, né? São 6 mandatos no Congresso Nacional, 2 mandatos agora à frente do Estado de Goiás. Eu sempre fui um homem de diálogo. Para você ter uma ideia, eu, há meses atrás, no início do ano, eu procurei o Bolsonaro, eu fui a ele, me encontrei com ele. Bolsonaro, nada melhor do que a gente compor as forças, já que nós fazemos parte de um princípio que é característico aqui nosso do Centro-Oeste, do pessoal da centro-direita, as pessoas que sabem o quanto é importante nós avançarmos com essas ideias, com resultados. Modéstia à parte, o meu estado está sendo mais bem avaliado do país, os programas estão indo com resultados. Então, vamos buscar essa conciliação, vamos buscar o entendimento nos municípios para nós montarmos aqui uma grande estrutura política capaz de ter essa aliança, ou seja, as coligações partidárias. E assim que se constrói a política, não é a imposição de A nem a imposição de B. Tem que dizer, Fabiola, que eu fui surpreendido, tá certo? Totalmente surpreendido no dia para a noite. O Bolsonaro e o senador dele aí, o Wilder, chegaram aqui em Goiás e me falaram, olha, aqui o candidato em Goiânia é este, o candidato ali em Aparecida é este, o candidato aqui em Anápolis é este. Quer dizer, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Porque você não faz uma construção de uma eleição majoritária se você não tem a responsabilidade de apresentar pessoas experientes, porque você vê que hoje a eleição, não é eleição como antigamente, não, é uma eleição que hoje o eleitor analisa se aquele candidato tem as condições que ela exige para assumir aquele posto. E de repente, tá certo? Eles imaginaram que apenas o 22 era suficiente, sem se preocupar com quem estava ali atrás daquele número. Eu sei que não era. Olha, essa crítica do Caiado, não à toa, o Bolsonaro elegeu só um dos bolsonaristas raiz aí nas capitais, né? Que foi o Abílio Brunini, lá em Cuiabá. O Abílio que é uma figura patética, assim. À frente do número, não é? E eles colocam como sendo acessório a pessoa. Então o número é o capaz de poder ganhar as eleições todas, porque todo mundo vai votar no 22. As coisas não são assim. Uma espécie de arrogância, governador, quando o senhor fala isso, né, que eles achavam que bastava o 22, bastava o nome Bolsonaro para conseguir ganhar. Você acha que chega a beirar uma arrogância por parte de Bolsonaro nesse sentido? E de você que levam a ele esses números, e de repente ele se acha nessa condição de poder impor um nome, sem que tivesse nada a ver com a cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia vive um colapso administrativo. Quer dizer, todas as quales que eu fiz aqui em Goiânia mostravam o seguinte: ó, queremos um nome que seja gestor, que seja experiente, que seja capaz de assumir o colapso da saúde, do lixo, das condições aqui de educação, de creches, de CAI. E é isso que o povo aqui exaltava toda a pesquisa que era feita. Aqui, uma cidade que veio da cultura do Willis Rezende, do Lyon, que sempre construíram uma cidade bonita, uma capital que sempre foi referente, uma capital que estava totalmente jogada. E de repente, eles simplesmente escolheram um candidato que era um deputado federal, depois que o candidato deputado resolveu terceirizar a candidatura para um que era um deputado estadual caçado. Ele de repente achava, não, mas tá no 22, é o 22, é o 22, e de repente, acredito... Governador, me
surpreende um pouco a sua surpresa. Me surpreende a sua surpresa. Porque o senhor já sabe o que é o Bolsonaro, o senhor conviveu com ele no Congresso Nacional, o senhor teve dissabores com ele durante a gestão da pandemia, o senhor é médico, teve que respeitar a ciência e enfrentou o que enfrentou. Isso é verdade, o Caiado durante a pandemia, ele já comprou uma treta imensa aí com os bolsonaristas, porque ele, como médico, seguiu ali o que a ciência dizia para o momento, ou seja, isolamento social, posteriormente a vacinação, e a gente sabe que o bolsonarismo não é muito amigo da ciência nesse quesito aí, né? Na época da pandemia com o Bolsonaro, agora ele esteve aí e chamou o senhor de covarde, que disse que o senhor estava comprando votos, ele praticamente escangalhou com a relação que o senhor imaginava ter com ele, o senhor já tinha ido até a ato lá na Avenida Paulista com o Bolsonaro. O que eu queria lhe perguntar objetivamente não acha que foi ingênuo imaginando que o Bolsonaro, com o senhor tendo se declarado candidato à presidência, ele teve um comportamento análogo com o Ratinho Júnior lá em Curitiba, não foi ingênuo demais? E como se comportará diante do Bolsonaro a partir de agora? Isso é o que é relevante. Ele, ainda outro dia, eu chamava de covarde. Ontem ele já disse, não, eu respeito muito o Caiado, e posso conversar com ele. O senhor continua respeitando o Bolsonaro, governador? Em primeiro lugar, José, você sabe que eu sou um homem com 75 anos de idade. Com a minha trajetória de vida, a ingenuidade está muito longe de mim. Agora, eu sou uma pessoa, eu sempre fui aberto ao diálogo. Eu nunca deixei que o diálogo fosse interrompido na minha vida. E todas as pessoas que pousaram muitas vezes nessa situação mostraram que realmente tem um caminho curto. Mas eu sou um homem insistente. Eu acho que a gente tem sempre que tentar buscar e converter as pessoas para o sentido de poder fazer um bom debate, para ter voltar ao campo das ideias, tá certo? O que nós precisamos é cada vez mais, se nós entrarmos nesse jogo, tá certo? As pessoas me conhecem, José. Se tem um homem que Deus poupou do sentimento do medo, fui eu. Né? Porque naquela época era muito bonito defender a esquerda, e você lembra que eu enfrentei as esquerdas em 1986, tá certo? Caminhando esse Brasil sozinho, sendo ameaçado de toda forma, e mostrei que o direito de propriedade não é que você procurou primeiro. Então, essa tese, ou seja, neste momento, se eu for valorizar as situações, a gente depois vem, não, mas eu falei governador, eu não disse que era o presidente. Então, se eu for voltar neste momento, em que eu tenho hoje uma grande vitória, um apoio total da minha população do estado de Goiás, elegendo 90% dos prefeitos nas maiores cidades do estado. Se eu for voltar para esse tititi, ó, que ele falou isso, que ele falou aquilo, se eu tivesse entrado nesse jogo que ele sinalizou no meio da minha campanha aqui, eu teria desviado o foco, Josias. O que eu tenho que ter é resultado. Eu sou um cirurgião. Mas o Sandro Mabel disse agora, hoje mesmo, o Sandro Mabel... Quer dizer, o que eu preciso dizer é que não existe nenhuma ingenuidade. Agora, eu tenho uma história de vida, não é um cidadão que vai dizer o que eu sou. Eu sou pelos meus 40 anos na vida política. Não é ninguém que vai denegrir a minha imagem. Eu tenho credibilidade moral, intelectual para governar e para fazer política. Tanto é que eu mostrei que eu sei ganhar eleições, tá certo? Diferente dele, eu ganho eleições. Eu sei ganhar eleições diferente dele, Bolsonaro. Na minha eleição de reeleição, no primeiro turno, quem mete em Goiás, eu ganhei eleição para prefeito em Goiânia, que há 40 anos, 36 anos não se ganhava um governador, um prefeito de Goiânia. Eu sei trabalhar política porque eu sou um do diálogo. Eu vou buscar um candidato que tem credenciais para aquilo que o povo deseja. Não é o que eu quero. Se você falar, mas o Sandro faz parte do seu grupo político, não fazia. Ah, mas o Sandro é lá o seu braço direito, não era. Era aquilo que a Quali mostrou. Então eu sou um sujeito que eu sei fazer política com inteligência, com racionalidade. Eu não vou te pensar, governador. Eleição, eu tenho a certeza que agora, talvez, ele, depois dessa derrota que ele sofreu aqui na nossa casa, e a segunda derrota, a primeira ele lançou um candidato contra mim para governador, eu bati neles no primeiro turno. Agora, eu bati neles no segundo turno. Então, eu acredito que agora ele esteja em condições de poder acordar, cair a ficha, respeitar as lideranças estaduais e saber que não vale a pena vir com uma total deselegância, tá certo? E também um gesto de... Pois é, eu queria saber do senhor... Pessoal, aqui pra frente eu assisti boa parte dessa entrevista. Ele vai fazer, uma autopropaganda ali, vai falar sobre o governo dele. Isso aqui não é o foco do vídeo, né? O foco do vídeo é realmente mais essa lapada que ele dá no final aí, dizendo, eu sei ganhar a eleição, diferente do Bolsonaro. E contando desses bastidores, inclusive lá em Goiânia, o candidato que o Bolsonaro escolheu em primeiro lugar foi o próprio Gustavo Gayer. Talvez isso explique aí as rusgas entre o Caiado e o Gayer. Aí depois o Gayer muda de ideia e lança o Fred Rodrigues, que perdeu no segundo turno. Bom, pessoal, não tem nem muito o que comentar sobre esse react. O Caiado ele é muito bom com as palavras aí, goste-se ou não, né? Ele sai muito maior dessas eleições, tendo derrotado o candidato do Bolsonaro lá, enquanto o Bolsonaro ele saiu aí dessas eleições municipais sem eleger um ex-ministro sequer. E como eu disse agora há pouco, dentre o bolsonarismo raiz ali nas capitais, esse bolsonarismo mais fisiológico, ele só conseguiu eleger o patético Abílio Brunini lá em Cuiabá. Agora mudando aqui um pouquinho o foco, vamos falar aqui sobre essa autocrítica que o Padilha fez
O Padilha, lembrando, ele é do PT e ele é ministro das Relações Institucionais. Ou seja, é um cara que tá ali colado no Lula toda hora. Vamos para a matéria. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda que o PT precisa fazer uma profunda avaliação dos resultados das eleições municipais. Segundo ele, o partido está no Z4 das disputas nas cidades desde 2016. É uma metáfora futebolística que se refere à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na qual ficam os times com pior desempenho. Abre aspas. O PT é o campeão nacional nas eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então, teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação. Eu acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. Para o ministro, o partido precisa fazer um debate com os trabalhadores que não se sentem representados. É uma referência principalmente a grupos que crescem, como motoristas de aplicativo, que não têm vínculo formal de trabalho nem são sindicalizados. Padilha contou que, na conversa, foi feito um balanço sobre as eleições municipais. Diz que a grande vitoriosa foi a reeleição, o que ele classificou como um verdadeiro tsunami. Segundo ele, os prefeitos se beneficiaram do bom momento econômico do país e dos repasses de verbas do governo federal. De acordo com o ministro, o executivo continuará fortalecendo os municípios e Lula está aberto a construir relações com os novos prefeitos. Bom, a matéria continua aqui, mas o importante para o ponto da discussão aqui é isso. É uma autocrítica aí que vai no ponto central, que é o PT parece ter desaprendido a fazer esse contato com o povo. Pessoal, com o trabalhador aí. A extrema-direita chegou e pegou grande parte do povão com um discurso assim muito mais inflamado enquanto o PT assistia. Vamos lembrar aqui, nessas eleições, o Boulos, que não é do PT, mas foi apoiado fortemente pelo PT, ele estava postando meme dizendo que era um bolo, literalmente. Ah, eu sou um bolo. Ele fez isso assim, enquanto ele concorria com um bandido condenado, que é o Pablo Marçal, e com um prefeito que, assim, gente, tem acusações gravíssimas nas costas aí. Em certo momento parecia que a Tabata era a única acordada ali, indo pra cima, enquanto o Boulos, repito, postava memes fazendo um bolo, preparando a massa, ah, eu sou um bolo de pote. Pelo amor de Deus, né? E aí, com tudo isso em mente, a presidente do PT aqui, a Glaze, ela fez um tweet também completamente lamentável. Vou ler aqui. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha o que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido, fazendo graça, e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar nesses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam. Bom, assim, gente, lendo essa declaração aqui, essa postura que a Glaze adota, ela é bem característica desses políticos mesquinhos aí que não aceitam que erraram de jeito nenhum, não sabem admitir erro, acha que assumir os erros, fazer uma autocrítica, é atacar o partido. Que coisa patética, sinceramente. Falta maturidade aqui para enxergar o que é ataque e o que é uma coisa que pode, inclusive, fortalecer o PT para, quem sabe, 2028 ganhar mais capitais aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quero pedir aqui mais uma vez o seu like, o seu comentário. Eu sou o filho do William Jacob, que é quem apresenta o canal aqui geralmente. Ele postou um recado sobre o estado de saúde dele. Aí na aba da comunidade, tem um pessoal curioso, pode ir lá que tá tudo explicadinho. A cirurgia que seria hoje será amanhã. A gente conta aí com as orações de vocês, com as mensagens de carinho, de apoio, que fazem toda a diferença. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.